Paz do Senhor, amados. Para a nossa mensagem do dia, quero deixar em primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Saul consulta uma pitonisa de Endor. Versículo 11. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? Disse ele: faze-me subir a Samuel. Amados, Saul já vinha fazendo muitas coisas erradas. E uma dessas coisas erradas era essa: consultar a mortos, né? E a palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprendas a fazer conforme as abominações daquelas nações. Qual eram as abominações de que Deus está dizendo aqui para Israel não aprender a fazer? Uma dessas abominações é o que está dizendo no versículo 14, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 14: porque essas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor diz: olha, filho, não aprendas o que essa nação está fazendo, coisas abomináveis, e uma dessas abominações é consultar a mortos. Então, para Deus, isso é abominável. Olha o que diz a palavra de Deus, Salmo 115, verso 17. Salmo 115, 17. Olha o que diz a mensagem, a palavra do Senhor. 115, 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem aos que descem ao sepulcro. Então aprenda, ouça essa mensagem e guarde no seu coração. Ainda falando em Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo a partir do 21. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fazes? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse Davi: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém agora que a criança está morta, para que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la mais voltar? Olha o que diz Davi, a última parte do versículo. Olha o que ele fala, escute: eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então ele já estava dizendo que ele ressuscitaria, ia se encontrar com Deus, e lá ia encontrar seu filho, sua criança, mas a criança que estava morta jamais viria para o lado de cá. Então, irmãos, essa é uma palavra maravilhosa, não é? Quantas pessoas, gente que sai para evangelizar, nos deparamos com situações como essa, né? De pessoas que dizem: eu estou com medo porque falei com o meu pai que morreu, com minha mãe. E cabe a gente ir devagar com essas coisas, né? Saber falar com sabedoria, com educação, ser educado com as pessoas, para que as pessoas entendam e não te leve como um ignorante, né? Mas tem uma outra problemática, que eu levanto agora. E por que lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 17, que fala sobre a transfiguração. Então, já que os vivos não se comunicam com os mortos, não vê os mortos não perturbam os vivos, então por que? Porque houve a transfiguração. Porque Pedro, olha aqui, versículo 1: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e os conduziu em particular a um alto monte, e lá eles viram, e eis que lhe apareceu Moisés e Elias falando com ele. Então por que isso? Já é Pedro, Tiago e João vivos, vendo duas pessoas que estavam do lado espiritual. Por que isso? Porque, olha, veja, revelação de Deus, foi uma permissão de Deus. E outra, Pedro, Tiago e João não consultavam a mortos, não estavam consultando a mortos,
Mas Jesus tomou, olha o versículo 1, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João. Ou seja, Jesus estava dizendo: filho, eu vou te dar uma revelação. Revelação, permissão de Deus. Então que fique com essa palavra, fique com essa mensagem. Quem está morto não assusta ninguém, quem assusta é quem está vivo, viu, irmãos? Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe.